Uma mulher foi condenada a pagar R$100 mil por ter desistido da filha adotiva 5 anos depois da adoção. Atualmente, mais de 5.500 crianças e adolescentes estão no cadastro do Conselho Nacional de Justiça, esperando por uma família. Elas estão nas casas-abrigos, onde vão parar quando são encontradas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Além da expectativa de um lar, essas crianças também precisam lidar com a frustração quando alguém desiste de levá-las para casa. Atualmente, cerca de 2.000 pretendentes fizeram um pedido formal de desistência durante o processo de adoção. A partir do momento que ela deseja adotar, ela vai procurar essa criança. Achou essa criança, ela vai ter uma convivência. O Estatuto da Criança e do Adolescente não tem uma previsão legal de quanto que será esse tempo para poder se definir isso. Mas tem que ter bom senso e razoabilidade. Não se pode estender demais esse tempo e também não pode ser um tempo muito exíguo. Eu acredito que, pela experiência que a gente tem aí de 2, 3 meses, 4 meses no máximo, é um tempo suficiente para a pessoa conviver com aquela outra nova pessoa, e mostrar o seu desejo. E a partir do momento que sair uma sentença dando essa adoção, torna-se revogável, como também é o caso do filho biológico. Antes de levar uma criança para casa, os interessados passam por um período de adaptação que varia de 90 a 120 dias. O objetivo é minimizar a chance de arrependimento tanto da criança quanto da família. Aqui no Distrito Federal, uma mulher foi condenada a pagar R$100 mil de indenização por danos morais para a filha adotiva por ter sido devolvida 5 anos depois da adoção, por causa do mau comportamento da jovem. A menina foi adotada com 6 anos de idade e hoje, com 12, alegou que a rejeição causou prejuízos emocionais. A mulher pediu a revogação da guarda, argumentando também problemas de saúde e, por isso, não poderia continuar cuidando da menina. Na sentença, o juiz afirmou que a devolução da criança causou desprezo, solidão e angústia e que o longo período que passaram juntas impediu que a garota pudesse estabelecer vínculo afetivo com outra família. Soraya acompanha processos de adoção e convivência familiar e explica que casos como esse geram graves consequências aos jovens rejeitados. Uma criança que dificilmente se relaciona, ela passa a ser mais isolada, ela tem uma grande dificuldade de aceitar carinho, ou ela começa a atuar no social, ela passa a ter comportamentos agressivos. Cada um vai ter a sua forma de reagir a esse abandono. E para falar mais desse assunto, está aqui comigo no estúdio o advogado Herbert Alencar Cunha. Bem-vindo, doutor, ao nosso Jornal da Justiça. De cara, é uma situação que choca, né, doutor? Verdade. Boa tarde a todos. Devolver filho adotado pode? Não pode. A lei ela diz que adotor, ele passa a ser como filho natural. Então, não pode, de forma alguma, haver devolução. Qual o crime previsto para uma pessoa que faz esse tipo de atitude, por exemplo? Abandono, de incapaz, e responde por todas as situações de maus tratos e os danos que possam causar a essa criança, Porque é quase que inevitável mesmo que a pessoa carregue aí pela vida sentimentos de rejeição, de abandono mesmo, Verdade. Ele pode, ter aí comportamentos diversos, e com isso levar essa marca para a sua vida inteira, Então realmente é um dano irreparável. Bom, existe a guarda da criança e a adoção propriamente dita, Explica pra gente, por favor, a diferença entre esses dois institutos. Perfeito. Doutor. A guarda é quando um parente ou alguém precisa assumir a função dos pais e aí solicita a guarda provisória ou a guarda permanente, A adoção não. A adoção, a pessoa, ela passa por todo um processo, de a adoção e a partir do momento que existe uma sentença que decrete que aquela criança pertence àquela família, a partir daí ela passa a ser integrante daquela família, como se filho natural fosse. E durante o período de guarda, é possível haver essa devolução?
No período de guarda, sim. No período de guarda, ela pode sim devolver, porque ela só tem ali a guarda provisória ou a guarda permanente. Ela não exerce o poder familiar, né? Então ela passa a ter apenas gerado esse pela período. adoção, propriamente Exatamente, dita, né? exatamente. A adoção não. A adoção, ela estabelece o poder familiar, né? Que pode ser quebrado também por qualquer outras, entendeu? Situações. Bom, a gente viu na reportagem anterior aí falando exatamente desse... Existe esse período probatório mesmo. Como é que ele funciona, doutor? Ele funciona da seguinte forma: a família passa a visitar essa criança, essa criança visita também a casa, né, da família e tem um período de convivência, né? Para que a família saiba se essa criança é realmente a criança, né? O temperamento dela, o temperamento que se adequa ao temperamento que essa família tem. Então, esse período é um período essencial para que não haja posterior arrependimento. Essa situação, sim, é viável e é necessária, né? Evidentemente, sim. É extremamente necessário passar por esse para que não período. haja depois um fato como esse. Exatamente. Devolver 5 anos, depois de 5 anos no convívio. O senhor falou de poder familiar. Perfeito. Vamos explicar para as pessoas o que de fato é o poder familiar e como que as pessoas também podem perder esse poder. Perfeito. O poder familiar, a família exerce sobre os seus filhos, né? Tendo ali a guarda deles, o cuidado, né? Que é tudo aquilo que a Constituição Federal assegura no artigo 227. E pode ser, logicamente, perdido a partir do momento que exista aí maus tratos, né? Qualquer outro tipo de violência que ameaça a segurança dessa criança. E aí, logicamente, ela pode perder também. E, consequentemente, sofrer as duras penas da lei quanto a isso, né? Porque se existir maus tratos, abandono, qualquer situação dessa, com certeza vai ter aí que sofrer as sanções legais. Doutora, eu te peço um minuto, a gente volta já falando mais sobre esse assunto. E aqui no estúdio voltamos a falar com o advogado Herbert Alencar Cunha. Doutor, falávamos então sobre requisitos de adoção, falando até de devolução, de acordo com um caso concreto que anunciamos aí agora há pouco. Bom, eu gostaria de saber o seguinte: quem então pode adotar? Quem está apto a adotar uma criança? Qualquer pessoa com a idade de 21 anos acima e que desde que tenha de uma diferença de 16 anos da criança, né? Então, qualquer pessoa que tenha essa idade. E a pessoa solteira pode adotar também? Também pode adotar. A condição social, né? A condição social financeira, casado, solteiro, isso não impede que a pessoa adote. Logicamente, é verificado se ela tem as condições emocionais e as condições mínimas, né? Quer dizer que não entra numa escala de prioridade quem é um casal formado ou se é solteiro? Não entra. O que é feito é uma análise, né? Se aquela pessoa, se ela tem as condições mínimas que pode trazer garantias ao direito que essa criança vai passar a ter, constituindo a sua unidade familiar. Perfeito. Muito se fala em adoção na brasileira, doutor. O que seria isso? Seria aquela adoção direta, onde alguém concede o seu filho a um casal, a uma outra pessoa. Normalmente isso não é um procedimento legal, porque isso contraria determinados princípios jurídicos e pode também colocar esta criança em uma condição de risco. Então, o que deve ser feito: quem deseja adotar uma criança deve buscar a vara de família ou a vara da infância para que ela possa ter todo o procedimento ali, né? Tem as garantias legais para isso. Mas isso acontecendo, a pessoa que ficou com a criança nessas condições consegue, ou futuramente, ou breve, assim, registrar essa criança como dela? Não, é um processo difícil. Primeiramente, ela teria que pedir a guarda provisória, né, para que seja analisado essas condições, né? O Ministério Público vai analisar tudo isso, ela vai passar pelo mesmo procedimento que um adotante comum.
né? E correndo também o risco de ser indeferido a guarda. Um caso como esse seria, por exemplo, se uma grávida agora me oferecer o filho dela. É por aí? Se eu aceitar, seria essa adoção brasileira que a gente... Exatamente. Que não é a adoção adequada, né? Não é o adequado, exatamente, né? Doutor, existe alguma diferença burocrática para se adotar uma criança recém-nascida, por exemplo, e uma já maiorzinha? Não, na verdade o que existe é uma procura por crianças recém-nascidas, que torna muito mais difícil e, com certeza, vai ter um tempo muito maior para isso. Por quê? Porque o casal, quando ele deseja adotar, ou a pessoa, quando deseja fazer a adoção, ela tem que passar, primeiramente, por todo um período, toda uma fase de cadastramento, né, para que ela possa receber ali uma credencial. Depois de verificado tudo isso, é que se passa a buscar, na relação de crianças a serem adotadas, aquela criança que mais se adequa ao perfil daquela pessoa que está buscando a adoção. Mas todo o trâmite burocrático, ele é igual? Ele é independente da idade? Todo o trâmite é igual, né? Não tem diferença pela faixa etária, né? Agora, já a guarda tardia, né, que nós chamamos de guarda tardia, que é aquela que a criança tem acima de 2 anos, se torna mais rápido porque nós temos um banco, né, de dados de crianças, né, de um número muito maior do que uma criança recém-nascida, né? Então a adoção se torna mais rápida, mas meramente por uma situação de que nós temos uma demanda maior. Perfeito, doutor, obrigada pelos esclarecimentos aqui. Volte sempre, a casa é sua. Obrigado, muito obrigado.